Olá pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de amônia. Olá pessoal, eu me chamo Fábio, eu sou aqui da Peixinho Companhia, da cidade de Franca, São Paulo. E hoje eu vou estar trazendo nesse vídeo, falando um pouco a respeito de amônia, que é esse problema tão corriqueiro em aquários, que causa tanta morte em peixes e que muita gente ainda tem dúvida da causa, do que é, da maneira de se tratar. Eu gostaria de falar de maneira bem simples, breve para você. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco a respeito do que é amônia. A grosso modo, amônia nada mais é do que uma intoxicação que se dá na água e que afeta diretamente os peixes, causando muitas vezes a morte deles. O peixe ele não aguenta viver em uma água intoxicada com amônia. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês a respeito do que é amônia. Amônia nada mais é do que uma intoxicação que se dá na água e ela afeta diretamente os animais do aquário, os peixes, e pode, em muitos casos, levar o peixe à morte. E essa intoxicação ela é causada por matéria orgânica, por dejetos de peixes ou por matéria orgânica que tem na água. Para você entender melhor, eu vou explicar de maneira um pouco mais abrangente. Toda sujeira que o peixe gera na água, as fezes que ele faz ali, o muco que ele solta no aquário, a gordura da ração, a própria ração em si, é prejudicial para a água, ela intoxica a água. Essa intoxicação gerada por esses itens que eu falei para vocês, intoxica a água causando essa amônia. A única maneira de eu ter um sistema fechado, um aquário, que tenha dejetos, que tenha fezes de peixe, que eu alimento os peixes, mas que eu não tenha problema de amônia, é um sistema de filtragem biológico. Existem vários formatos, tipos, né? Esse sistema de filtragem biológica funciona da seguinte maneira. No filtro existe um local específico onde forma um monte de bactérias, a gente chama isso de biologia, e essas bactérias, a grosso modo, vão pegar toda essa sujeira que causa amônia e anular ela, decompor essa sujeira. Então ali vira um ciclo onde essa sujeira é gerada, porém ela é consumida pela bactéria. Então eu não tenho problema de amônia, mas em alguns casos, mesmo tendo esse sistema, eu às vezes tenho problemas com amônia. E quais são as principais causas que a gente vê aqui? A primeira delas, a mais comum, é excesso de ração ou ração de má qualidade. Nós temos um vídeo gravado no nosso canal, vai estar aqui na descrição aqui embaixo, explicando qual que é a maneira correta de se alimentar os peixes. Mas enfim, o excesso de ração faz com que as bactérias do aquário que têm a necessidade de limpar essa água fiquem sobrecarregadas. Às vezes, muitas vezes ela não dá conta de tanta matéria orgânica, é onde que a pessoa começa a ter uma elevação dessa amônia, ocasionando morte de peixe. Então, excesso de ração, ração de má qualidade. Recomendo você sempre comprar uma ração de qualidade para os seus peixes. Vale muito a pena, dá muita saúde para os seus peixes, você vai conseguir manter um aquário muito mais estável, muito mais saudável. Então, ração de má qualidade faz com que os peixes não se nutram e ainda defequem muito, causando muitas vezes intoxicação. Outro fator muito comum é filtro mal dimensionado. A pessoa às vezes tem um aquário grande, às vezes com um filtro muito pequeno. Isso ocasiona no filtro trabalhar de maneira sobrecarregada e a pessoa acaba tendo problema de intoxicação. Outro problema muito comum é o mau manuseio. Às vezes a pessoa não entende muito a respeito de como funciona o filtro dela. Então existem pessoas que lavam mídia biológica, pessoas que às vezes manuseiam o seu filtro de maneira errada, e isso ocasiona também em amônia. Outro problema muito comum é a falta de limpeza de água. Então o aquário ele tem que estar sempre limpo. É importantíssimo você fazer manutenção no seu aquário comumente, porque muitas pessoas deixam o aquário muito tempo sem fazer uma TPA, sem fazer uma limpeza parcial de água, fazendo com que haja um acúmulo tão grande de matéria orgânica, de sujeira,
que o aquário dela começa a intoxicar. Então é outra causa muito comum de amônia. Outra causa também muito comum, pessoas que têm filtros de placa de fundo, que eu acho um filtro muito bom, às vezes tem muito pouco cascalho. Isso também ocasiona em problemas de amônia. Tem muitas pessoas também que têm problemas com amônia devido à quantidade de peixe. Às vezes a pessoa sobrecarrega o seu aquário e o aquário ele tem que ter uma quantidade de peixes compatível com o tamanho do aquário que a pessoa tem. Então excesso de peixe em aquário também vai ocasionar amônia. Bom, tratamos aqui um pouco a respeito das causas, pelo menos as principais que nós vemos. E qual é a maneira correta de se remover a amônia? Primeira coisa, a gente tem que tentar averiguar qual é a causa. Então, primeira coisa, você tem que ver qual é a causa da amônia no seu aquário. Se for excesso de peixe, não existe outra maneira, você tem que tirar um pouco de peixe do seu aquário. Se for excesso de ração, diminui a quantidade. Se for ração de má qualidade, elimina o uso dela e começa a usar uma ração de qualidade. Ou dimensiona melhor seu filtro, ou compre mais mídias biológicas, que nós vamos fazer um vídeo falando a respeito. Enfim, você tem que primeiramente resolver a causa do problema. Existem elementos no mercado que até maquiam o problema. Você pode, às vezes, até ter um aquário sobrecarregado e maquiar o problema, diminuir a amônia, mas o ideal é você ter um equilíbrio no aquário. Você dá uma ração boa, você ter um filtro bem dimensionado, você manuseá-lo de maneira correta, você ter a quantidade certa de peixe, você dá a quantidade correta de ração. Isso faz com que você não tenha problema de amônia. Ou se tiver, vai ser um caso muito excepcional. Se você está com esse problema hoje no seu aquário, já resolveu a questão da causa do problema. Como eu devo resolver esse problema? Melhor coisa para se resolver o problema de amônia é a troca de água parcial. O que acontece? Na troca de água parcial, eu consigo extrair essa água intoxicada e colocar uma água limpa. Isso vai fazendo com que o aquário volte a se equilibrar. Então eu tiro uma água, vamos dizer assim, está pesada, está intoxicada, e eu ponho uma água limpa. Isso vai ajudar demais no seu aquário. Segunda coisa que ajuda demais também, quando eu estiver fazendo tratamento de amônia, é recomendado você diminuir a quantidade de ração. Tem casos que é aconselhado também até você não tratar dos peixes alguns dias. Então você trata 2, 3 dias e pula o quarto, por exemplo. Isso também vai auxiliar a bactéria que está fazendo o papel ali de remoção dessa amônia a trabalhar de maneira mais folgada, sem muita sobrecarga sobre ela. Isso também vai fazer com que você consiga resolver esse problema com mais rapidez. A troca de água você pode fazer ali praticamente diariamente, desde que seja a troca parcial feita da maneira correta e uma quantidade não tão grande. Um detalhe quanto à troca parcial, se você está tendo problema de amônia muito grave e o seu pH está alcalino, você pode fazer trocas até mais pesadas, maiores. Se você está tendo problema de amônia e o seu pH é ácido, eu recomendo você fazer trocas de água menor, porque nesse caso existe um problema muito comum, que é um pouco mais difícil de eu explicar aqui para vocês. Quanto maior é o meu pH, mais tóxica a minha amônia. Então, se eu tenho um pH ácido, a minha amônia está intoxicando um pouco menos. Numa eventual troca de água parcial, eu posso estar elevando esse pH, dando uma potencializada na intoxicação da amônia. Então, é recomendado você fazer trocas de água parcial pequenas, caso o seu pH esteja ácido. Ou você prepare uma água nesse pH também para usar no aquário, porque aí fazendo assim você não vai ter problema. Mas toma muito cuidado com esse problema. Fazendo a troca parcial, outra coisa que é muito bom você adquirir aí para tratar esse problema seria biologia. Compre biologia, acelerador biológico, tem vários no mercado, que são excelentes. Também vai ajudar, você vai aumentar a quantidade de bactéria, consequentemente ela vai também aumentar a qualidade da sua filtragem, fazendo com que haja uma remoção da amônia com mais rapidez.
Então, fazendo esses detalhes que a gente passou, claro que não são todos, né? Eu não consigo abordar todos os detalhes aqui do problema, da causa, mas eu tracei aqui os principais. Fazendo dessa forma, você vai conseguir manter uma água muito mais estável, mais saudável. Então, para finalizar também, é bom você, sempre que tiver um problema desse, tente falar com um profissional da área que consiga te aconselhar da maneira correta, às vezes te dar algumas dicas a respeito do seu aquário em si. É bom você também adquirir, você que está começando no aquário, adquirir um teste de amônia, isso aqui vai te ajudar muito a prevenir morte de peixe, evitar problemas no seu aquário. Mas eu recomendo sempre falar com um profissional da área. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vou deixar os nossos contatos da loja, as nossas mídias sociais aqui na descrição. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.